amigos, muito boa noite. Tribuna Independente dos nossos estúdios da Rede Vida em São Paulo para todo o Brasil. Terça-feira de Carnaval e no programa de hoje a gente vai falar dessa festa popular que é negócio, que é turismo, que é comércio. Mas antes nós vamos falar de moda, as tendências para o outono e inverno de 2014. Nós vamos receber nessa noite a nossa consultora de estilo e imagem, Vanessa Duarte. Seja muito bem-vinda. Alegria de receber Vanessa Duarte, consultora de estilo e imagem. Seja muito bem-vinda. Muito boa noite. Obrigada, Dalcides. Boa noite a todos. Feliz em voltar. Quando a gente fala assim de outono, inverno, eu tenho a sensação que de dia é sempre quente, mas à noite sempre mais frio, muda um pouco a temperatura, as pessoas me parece que ficam mais bonitas nessa época do ano. É impressão minha ou de fato isso tem a ver? De fato, o inverno cobre mais, as pessoas tendem a colocar mais peças. Eu acho que é por isso, a gente coloca um pouco mais de salto. No verão, cansa mais, a gente tende a ficar mais confortável. Eu acho que é por isso a impressão. As cores são mais elegantes, elas trazem essa elegância por si só. As cores mais escuras, mais neutras. Eu não entendo de moda, mas eu acho que assim, tendência a gente começa a observar e falar, opa, a tendência é tal para essa época do ano, a tendência é tal para esse outono e inverno. Quais são as principais tendências para esse momento? Olha, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado com as fotos, mas a gente tem a entrada do branco para o inverno, que não é comum, a gente não tem muito, normalmente cores muito claras. A gente está vendo aí... As fotos. As fotos são de alguns desfiles do São Paulo Fashion Week do ano passado. Então, a gente já vai falar de todas as tendências do outono e inverno. Desde novembro, as lojas, as grandes marcas já estão falando disso. Você falou de branco, mas branco me parece que não é muito usado no inverno, não é isso? É mais difícil. A gente tende a usar cores escuras. Mas o branco é interessante porque ele traz uma amplitude para o look, então traz uma vivacidade maior. Cores como azul clarinho, rosa clarinho, amarelo clarinho, cores candy, que nós chamamos, também vai entrar bastante na estação. Essas cores, por exemplo, aí já são cores mais fortes. Uma forte aposta é o vermelho, em todas as suas degradações, desde o vermelho mais fechado, que nós chamamos de Bordeaux, Burgundy, tem outros nomes, mas um vermelho mais fechado, até esse vermelho mais... Os da ponta ali. Exatamente, até os vermelhos mais alaranjados. Tem alguma coisa, por exemplo, que a gente vai trazer do verão para o outono e inverno desse ano? Sim, o branco com preto. O branco com preto a gente usou muito no verão, que é um clássico, e ele vem também para esse inverno, esse outono e inverno. E é uma combinação super clássica, super fácil de se utilizar e que você não precisa de muito, né? Aquilo que a gente está vendo também nas fotos agora, é isso? É o couro. O couro, ele deixa só de estar nos casacos de couro para se transformar em outros shapes. O que é isso? Um vestido, uma calça, um colete, ele entra também para outras modelagens que não só as jaquetas que nós estamos acostumadas. Tem alguma coisa que está assim, proibido, não se pode usar nesse outono e inverno? Existe isso ainda? Não. Eu acho que só pessoas que gostam de muita cor, coisas muito coloridas, a gente não vai ver tanto nas vitrines, o que não quer dizer que a gente não possa utilizar. A pessoa, ela pode manter sim o seu padrão, o que ela gosta, sabendo que ela não vai encontrar tão facilmente tantas cores, o que a gente chamava antigamente de color blocking. Então, a gente não vai encontrar isso nessa estação próxima. Inclusive, tem mais fotos, vamos ver. Sim, aqui é o top cropped, que é esse top mais curtinho. A gente vai ver também bastante dessa modelagem, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para quem está com o corpo acima do peso, quem está um pouco fora. Então, tome um pouco de cuidado porque ele realmente mostra mais, mas é algo que a gente vai encontrar bastante também. Ali já é um outono-inverno um pouquinho mais ousado. Assim, um pouquinho mais ousado. Você coloca esse top, joga uma jaqueta aberta por cima para deixar o look um pouco mais
com um toque mais ousado. Vamos ver mais uma foto, vamos lá. Aqui a gente tem duas modelagens de calça que a gente vai ver bastante. A primeira é a flare, que são as duas primeiras que a gente consegue ver com a barra um pouco mais aberta. Ela já vem de algumas outras estações, ela é ótima para vários tipos de corpo, então ela ajuda a alongar a silhueta, pode ser uma boa aposta para o inverno. E ao lado, uma calça que nós chamamos de modelagem pijama, que é essa bem larguinha, que ela afunila no final no tornozelo. As pessoas que têm o quadril muito largo têm que tomar um pouco de cuidado com essa calça, mas ela é uma boa opção para quem tem o quadril um pouco mais estreito. Tem alguma coisa a ver? Pode ser assim, que agora eu dei o maior fora do mundo, mas tem alguma coisa a ver com boca de sino? Lembra na década de 70? Assim, eu me lembro que... Sim, totalmente. Hoje as proporções são menores, mas a modelagem é a mesma. Ela é justa até o joelho e ela fica um pouco mais larga na parte de baixo, mas ela tem uma forte influência dessa época, sim. Reciclar alguma coisa que a gente já usou. Como é que a gente tem assim, algum critério que pode ajudar a gente? Sim, eu acho que as nossas jaquetas de couro podem ser das mais antigas às mais novas, elas estão em alta, então é uma aposta ótima. Vai entrar também muito xadrez, então eu acho que xadrez é importante a gente usar. Quem gosta, é algo também bem clássico, xadrez preto e branco, xadrez com vermelho, que a gente vai ver uma foto também depois. Então eu acho que é uma aposta bacana e que pode investir. A próxima foto, vamos lá. Aqui é um tamanho de saia que a gente vai ver muito, que é o chamado midi, que é um pouco abaixo do joelho. É uma modelagem bem feminina, não marca muito o corpo, é adequada para quem tem um pouquinho mais de quadril, só que tem que tomar um pouco de cuidado porque ela tende a achatar um pouco a silhueta. Então, evite usar sem saltos e sempre essa modelagem com salto, mas é algo que a gente vai ver bastante nas nossas vitrines agora de outono e inverno. Você está falando em tomar cuidado, né? Eu, quando às vezes vejo assim, alguma matéria sobre o desfile ou os desfiles pelo mundo, às vezes a gente acompanha algumas coisas do São Paulo Fashion Week, daí eu fico imaginando assim, mas aquilo é para ser usado, né? Ou aquilo é só para chamar a atenção da coleção X ou Y? Na verdade, o desfile ele é um exagero do que a gente vai ver. Então, quem tem um olhar mais técnico vai olhar a modelagem das roupas, o que está querendo dizer aquela roupa, a cor daquela roupa. Então, por exemplo, eu mostrei foto de 4 saias. Daquelas saias, talvez a gente não use no dia a dia algumas, mas a gente tira a textura de uma com o tamanho da saia da outra, a coloração da outra. Então, são esses detalhes que vão formar a coleção de entrega, a coleção mais comercial, que é o que vem pra gente. Mais fotos, vamos acompanhar aí, vamos lá. Aqui é muito bacana porque a gente tem transparências. Eu acho que a questão das transparências e texturas juntas vieram muito forte. Desde o nosso verão, a gente conseguiu ver batas que têm essa transparência, vestidos com transparências e bordados, e o inverno continua. Apesar de ser uma estação fria, ele está trazendo bastante essa coisa de mostrar pele de forma mais coberta, digamos assim. É importante tomar bastante cuidado, gente. Onde tem transparência, não mostre outras coisas, um top ou um sutiã. Então, ao escolher isso não essas peças, exatamente, não é charmoso. Então, ao escolher essas peças, tome um pouco de cuidado, porque você escolhe algo que tem as costas totalmente livres, é para ficar livre, não é para aparecer um top ou um sutiã, enfim, tem que tomar um pouco de cuidado porque a gente vai encontrar bastante isso nas lojas, mas é importante a gente usar com cautela. Como é que a gente sabe, por exemplo, quando assim, a gente está um pouco fora do rumo, né? Precisa ter assim, bom senso, é bom que uma amiga toque nesse assunto, ou há uma timidez social da gente deixar que cada um se vire e tome conta da própria vida. Como é que a gente lida um pouco com essa situação? Eu acho que é questão de informação mesmo. Para a gente saber, eu acho que é questão mesmo de se informar. Agora, você ter uma amiga que te dê um toque, muitas vezes as pessoas ficam chateadas. Eu acho que é o contrário, a gente deve ficar muito honrado, a gente deve ficar muito feliz pela pessoa estar te dando um toque de que você não está tão legal quanto você acha que está. Então, eu acho que é importante isso, a gente começar cada vez mais, trazer esses toques, já que você sabe um pouco mais que a sua amiga. Então, fale delicadamente, de forma muito cautelosa, mas é importante falar, porque a gente tem essa coisa de ficar chateado, mas eu acho que não.
moda, tendência, informação. Então, às vezes, a gente simplesmente não sabe. Então, é super tranquilo. Um jeito bom de resolver isso é uma consultora de imagem e estilo, não é? É porque aí a pessoa já vai preparada para ouvir absolutamente tudo, é isso? Exatamente. Às vezes, existe um processo que a gente vai falando ao longo do trabalho. Porque mesmo quando a gente faz o trabalho de consultoria, no começo da consultoria, são muitas coisas que são vistas e às vezes a pessoa também não está preparada para receber. Existe um tempo para criar uma intimidade. Um tempo. Então a gente fala com toda cautela, aos poucos, fala uma informação, depois completa com outra e mostra no look. Então eu acho que isso é legal. Se a gente não deu para entender somente falando, a gente demonstra com o look, demonstra com uma foto de um artista, uma foto de alguém que está usando ou errado ou certo. Então, eu acho que existem vários caminhos aí para a gente tentar trabalhar de uma forma que fique bem tranquilo para todo mundo. Terça-feira de carnaval. Na verdade, assim, carnaval não tem surpresa nenhuma, né? Me parece aquela camiseta, aquela coisa assim, o mínimo possível. Sim. Carnaval, me parece, no Brasil não tem essa questão de tendência ou moda. Eu acho que a moda no carnaval é estar confortável, é estar bem para você conseguir curtir. Eu acho que o elemento mais forte é a alegria e você tá bem com você mesmo. Porque você precisa estar com um short confortável, evite saia, você vai abaixar, você vai levantar, vai andar muito. Prefiro um tênis, prefiro uma peça de algodão ao invés de uma peça sintética que vai absorver o suor. Então, eu acho que pode abusar de adereços no cabelo, de maquiagem forte, extravagante. Como a gente viu ao longo desses dias, né? Exatamente, mas é uma época que pode abusar. Então, se tiver que abusar, abuse agora. Olha, falando em abusar, deixa eu abusar agora pedindo o seguinte, que as pessoas que estão nas mais diferentes partes do nosso país querem ter uma dica, querem falar contigo, querem pedir uma sugestão, como é que elas fazem? Pode acessar ou o Facebook, que é Vis Consultoria, Vis com 2 S, ou meu site, www.visconsultoria, também com 2 S.com. Façam perguntas, eu respondo sempre que possível, porque eu tive muitas perguntas no último programa, algumas coisas que são possíveis de responder à distância, eu respondo com o maior prazer. E de vez em quando dá para ilustrar com alguma foto, como você tem feito? Sim. A produção está me dizendo que tem mais uma foto, é isso? Então vamos para a próxima foto, vamos lá. Lembra que eu falei do xadrez? Aqui a gente consegue ver bem de todos os tamanhos e tem as melhores colorações que a gente vai ver é o vermelho e o branco e preto. Então isso a gente vai ver muito nas próximas nas nossas vitrines. Precisa tomar um pouco de cuidado. Quem também está um pouquinho acima do peso ou que quer esconder alguma coisa, o xadrez deve ser menor nessa parte que você quer esconder. Se você é muito magrinha, quer criar volume, usa o xadrez um pouco maior, o quadriculado um pouco maior. Eu acho que... Você tocou 2 vezes na questão assim, de quem está assim, um pouquinho cheinha e tudo mais. Carnaval é onde todo mundo parece que já se dá assim, o direito de alguns excessos, mas a gente poderia, num próximo encontro, falar um pouquinho o que fica bem para quem está mais cheinho, para quem está mais magrinho? Sim, vamos falar. A partir das medidas, pode ser? Vamos falar sim, é super tranquilo, é só tomar alguns cuidados, igual eu disse, com o tamanho de uma estampa, e eu acho que é importante, porque muitas moças vêm me perguntando ultimamente disso. Quem nesse momento diz assim, eu tenho alguma dúvida, então repete o site para nós. www.visconsultoria.com. O Vis é com 2 S. Vanessa Duarte, consultora de estilo e imagem, muito obrigado mais uma vez. Terça-feira de carnaval, um bom término de feriado para você e uma boa retomada nesse 2014. Obrigada, Dalcides. Bom carnaval para todo mundo. Finalzinho de carnaval, né? Finalzinho, é isso aí. Olha, no Brasil, quase 2 milhões de pessoas moram nas ruas. E muitas vezes por falta de emprego, uso de drogas ou por ter sofrido algum tipo de violência ou, em alguns casos, também alguma grave decepção. Nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, é quase impossível não ver um morador de rua. Eles já estão, inclusive, nas periferias das grandes cidades espalhadas por todo o Brasil. Como se sentem essas pessoas? Como foram parar lá? Como são tratados pela população de um modo geral? É o que nós vamos analisar agora com o jornalista da Rede Bandeirantes, Márcio Campos. Vamos lá.
meu amigo querido, seja muito bem-vindo. Alcides, boa noite. Tudo bem, Márcio? Obrigado pelo convite. Aliás, eu espero que eu esteja bem alinhado, senão a Vanessa daqui a pouco ali já vai começar a fazer as críticas aqui mesmo. Não vai esperar Fique as tranquilo, correspondências, tá né? muito bem alinhado. E eu queria, assim, dizer de começar bem, né? Fazendo um agradecimento à Band pela liberação. Obrigado. Ao mesmo tempo, ao André Luiz da Costa, André Luiz Costa, que é diretor executivo de jornalismo da Band. Nosso muito obrigado. Obrigado a você por ter vindo, meu amigo. Eu que estou feliz de estar nessa casa linda, maravilhosa. Aliás, eu quero dizer para todo mundo que está em casa agora que o Alcides ainda não apresentou a cozinha para gente, né? Tem a sala, tem o piano, né? Faltou o barzinho ali, mas eu não vou embora sem antes conhecer sua cozinha também, viu, Alcides? Márcio Campos, tem uma questão que nos inquieta, uma questão que nos preocupa e isso não é novo. As pessoas que vivem pelas ruas. O que acontece no nosso país? O clima favorece, porque em outros países a gente percebe assim, que não se tem pessoas nas ruas, o frio é muito intenso. Aqui a gente tem esse clima mais tropical, as pessoas estão pelas ruas, no mínimo 2 milhões. Milhões de pessoas. Alcides, as pessoas que vão me ouvir falar a respeito disso, e quando eu fui convidado para falar disso também, pensei um pouco, e não muito, porque a gente vive no nosso trabalho sobre isso, eu quero relatar algumas questões. Primeiro, é uma questão não só política, mas é uma questão de cunho familiar. Recentemente eu estive na porta do metrô da Praça da Sé, do metrô da Estação Sé, fazendo um trabalho ao vivo a respeito dos problemas dos trens aqui em São Paulo. E as pessoas que ficavam em minha volta eram, na maioria, moradores de rua, né? Só que eu comecei a conversar com cada um ali e eu vi que cada um tem uma história de vida, cada um tem uma família. Ou é o trabalhador que veio do Nordeste para a construção civil em São Paulo, fez o primeiro emprego, mas depois desse primeiro emprego ele entrou no alcoolismo, foi para a rua e não conseguiu mais nenhum outro emprego. Ou é uma senhora que tem um problema de saúde, que estava em casa, uma família bastante simples, humilde, não quis cuidar dessa senhora, ela foi obrigada a ir para a rua. Então tem várias histórias, não são números, né, que estão nas ruas, são histórias de vida que estão nas ruas. E esse problema que hoje é um problema social, é um problema político, deveria ter sido sanado lá atrás, né? Ele poderia ter sido precavido. É claro que a gente tem um sociólogo aqui hoje também, que pode falar melhor do que eu sobre isso, mas o que eu vejo é que muitos desses casos que a gente vê na rua, que a gente conhece na rua hoje, vêm de dentro de casa. É um problema que a família não soube solucionar e que o Estado, às vezes, não deu condições para buscar um tratamento contra a dependência química, contra o alcoolismo, uma série de questões relacionadas a isso. Eu vi, né? por exemplo, ali no Carandiru, algumas pedras ali próximas, né, do metrô Carandiru, é quase que uma medida anti-mendigos. Debaixo do viaduto? Debaixo do viaduto, Sim. isso. Quando a gente vê uma cena como essa, a gente diz, não, mas a metodologia usada para combater é uma metodologia assim, tão básica e ao mesmo tempo tão ineficiente. Não é esse o caminho. Se nós temos 2 milhões de pessoas morando na rua, nós não temos uma política pública social adequada porque está falhando. Se tem 2 milhões de pessoas morando na rua, está falhando. Agora, o que acontece? Por outro lado também, você vê, se o viaduto, se você como administrador de uma cidade deixa um viaduto ser povoado por moradores de rua, daqui a pouco você tem favelas ali, você tem construções de madeira ali, muitas vezes financiado pelo vereador que quer fazer uma média, que quer ter um votinho, quer tirar o seu proveito. Só que aquilo pode causar um problema muito sério. Pode ter um incêndio ali e destruir o viaduto, pode ter um problema viário. E a gente tem um exemplo recente que foi o Morro do Bumba, no Rio de Janeiro. Certo. O Morro do Bumba, do Rio de Janeiro, onde eu estive fazendo uma reportagem pela Band, ele desabou porque ali era um lixão. E os políticos foram deixando que aquilo fosse habitado, fosse povoado, dando energia elétrica, dando encanamento de água, dando asfalto. Eu estive lá e era um bairro povoado. O político fez isso para ter o seu resultado final, que é a sua eleição. Então, aquilo não deveria ter acontecido. Era um lixão antigo, não deveria ter sido povoado. Há irresponsabilidade do político que quer tirar proveito disso. Por que teve tragédia? Por que tanta gente morreu? Porque o político deixou. Então, a gente vê que realmente a gente fica chateado pelos viadutos, debaixo de metrô, a gente vê estacas, a gente vê pedras para que as pessoas não morem ali. Muito bem.
Mas cadê o Estado para tirar essa pessoa da rua da maneira como ela deve ser tirada também? Márcio, e tem também a questão das drogas. O que a gente tem percebido, por exemplo, uma invasão de pessoas completamente perdidas na cidade de São Paulo, na questão do crack, por exemplo, morando nas ruas. A gente vê ali próximo da Sala São Paulo o que foi transformado, né, com o passar desses anos, 10, 20 anos. Ao mesmo tempo, a atitude política, por exemplo, uma postura realmente séria de combate, não tenho visto absolutamente nada. Eu tenho visto show. Gente que chega lá, então arma-se um verdadeiro circo para então mostrar à sociedade que está sendo combatido, mas eficiência não tenho visto. Dalcides, a eficiência vem com oportunidade. Na minha opinião, todos nós devemos dar oportunidade para essas pessoas. O político tem que abrir a porta, tem que dar oportunidade. Maestro, eu ouço o piano aqui agora, eu não sei o nome do pianista ali do nosso... Pedro? O Pedro. Eu ouço o Pedro tocar e me lembro muito do maestro João Carlos Martins, que tem um trabalho social muito legal. E esses dias nós mostramos uma reportagem com ele também na Band, que fala daquelas crianças que estavam em favelas, que estavam dependentes químicas, os adolescentes, que foram para a música e ganharam na música um direito de viver. Né? Então, os adolescentes precisam de oportunidade realmente. Não adianta só a prefeitura ir lá, botar dentro de uma perua, levar para um albergue, dar uma roupa hoje, dar um jantar hoje e amanhã está na rua de novo. Né? Tem que dar oportunidade. Que oportunidade é essa? Márcio, um ou outro caso, eu vou falar aqui de uma exceção, né? Como existe em tudo na vida. Um outro caso eu pude acompanhar ao longo da vida de pessoas que fizeram opção por morar na rua. Pois é. Um outro caso, eu me lembro que era, por exemplo, uma decepção muito grande com a família, ou então se distanciou da família, se perdeu da família. São exceções. Mas como é que a gente compreende isso? Alguém chegar a optar por morar na rua? A Igreja Católica tem um trabalho muito bonito de acolher os moradores de rua. Ali na Moca, me perdoem de eu não recordar o nome agora, inclusive o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo, celebrou uma missa no primeiro dia do ano lá, né, com os moradores de rua, e nós fomos fazer uma reportagem. E foi uma reportagem que emocionou a todos nós. A minha colega Fabiola Figueiredo encontrou um senhor que saiu de casa no interior de São Paulo porque ele estava com vergonha da família, porque ele perdeu o emprego, entrou no alcoolismo, mas ele queria, através daquela reportagem, mostrar que ele quer voltar para casa, que ele está disposto a mudar, Sim. que ele quer vencer, que ele quer sair da situação que ele está. Né? E é um de centenas de milhares de casos desses que você falou. Agora, Dalcides, você falou das pessoas dependentes químicas que vão para a rua, só que nós temos que lembrar uma coisa. Eu fiz uma reportagem, uns 6 anos aproximadamente atrás, que eu me vesti de morador de rua. Tá. Eu fui para a rua pedir dinheiro, fui ser pedinte no farol, no semáforo, no cruzamento. O morador de rua, ele é discriminado ele é invisível pela própria pessoa que vive na rua. Vou dizer por quê. Eu simulei estar pedindo dinheiro num cruzamento ali perto do metrô Paraíso, né, no metrô Vergueiro ali. E aí as pessoas, os vendedores ambulantes me chutavam. Sim. Sai daqui que você está me atrapalhando, como se eu fosse um cachorro. Entendi. Me chutavam, sai daqui, você vai atrapalhar eu vender. Não é só uma coisa do Estado, não é só uma coisa ali, um problema social. É na própria rua. Na própria rua. É na própria rua. E quando eu me aproximava de alguns carros que estavam com o vidro baixado, com a janela aberta, as pessoas fechavam. Esse é o natural da gente. Agora eu vou dizer por que a gente, esse é o natural meu, o seu, quando a gente vê uma pessoa moradora de rua ou um maltrapilho se aproximando da gente. Porque nós temos medo da cidade onde a gente vive. Um mês atrás, aproximadamente, em Ribeirão Pires, aqui na Grande São Paulo, uma câmera de segurança de uma residência flagrou a própria família sendo assaltada. Como? Um bandido se disfarçou de morador de rua, pegou papelão, colocou na calçada, pegou um cobertor, se cobriu e esperou a família sair de casa às 7 horas da manhã para ir para o trabalho. Assim que o morador abriu o portão da casa, ele levantou já com a arma e já apontou para o morador. Então você imagina, numa cidade em que a gente vive, em que a escalada de violência ela é alta, e não só em São Paulo, em várias Sim. outras cidades do nosso país, como é que você vive? Como é que você vai praticar o seu lado cristão diante de tanto medo, de tanta coisa ruim, né, de tanto perigo que passa na sua frente? A gente vê até, a gente tem 30 segundos, mas tem uma dúvida que, assim, me questiona e eu fico pensando, será que esse é o caminho? Eu vejo algumas iniciativas, por exemplo, de se pagar hotel para essa gente. É um caminho? Tapa buraco.
Tá, na minha opinião, um tapa-buraco. Que eficiência tem de você pagar hotel? Né? É um caminho até para muito político tirar dinheiro de dono de hotel ainda, vai ser caixa de campanha ainda, infelizmente. Márcio Campos, Márcio, muito obrigado por ter vindo, obrigado à Rede Bandeirantes, obrigado ao André Luiz Costa, diretor de jornalismo da Band. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agora eu não vou embora, não. Vou ficar para o jantar, né? Vou ali para a copa na cozinha ali. Obrigado, Dalcides. Amigo, um beijo. obrigado. Um beijo para todo mundo. Mais uma vez, é sempre bom a gente estar cercado de pessoas que têm valores. Esse é o nosso objetivo também aqui. Se cercar de um time eficiente, se cercar de pessoas competentes. Eu vou agora falar sobre relacionamento com alguém bem competente no assunto e que vai ajudar a gente a entender por que alguns relacionamentos são mais fáceis, por que outros relacionamentos são tão difíceis, por que é que a gente se envolve muitas vezes com relacionamentos que não levam a absolutamente nada. O que tem de errado comigo, algumas pessoas dizem, mas será que essa pergunta ela tem realmente sentido? É sobre isso que vamos conversar agora com o psicólogo Frederico Matos. Vamos lá. Eu estou muito feliz novamente, né, numa terça-feira de carnaval, recebendo meu amigo querido Frederico Matos, psicólogo e nosso comentarista de comportamento. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez. E hoje nós vamos falar das pessoas que procuram relacionamentos e relacionamentos errados, se é que a gente pode falar desse jeito. Sim. E depois elas dizem assim, mas o que é que tem de errado comigo? Por que eu estou errando sempre? Alcides, eu costumo dizer que relacionamento amoroso, apesar de ser gostoso estar nele, é uma coisa séria, né? Porque é uma pessoa com quem a gente vai passar muito tempo da vida, compartilhando a nossa intimidade. Então, do mesmo jeito que você não chama qualquer um para morar na sua casa, você não chama qualquer um para morar na sua vida. E, em tese, a gente sempre tem aquela esperança de que ela vai seguir por muitos anos, se não a vida toda. Então, a pessoa tem que... É como uma empresa. Você não vai contratar um funcionário desqualificado para poder ser o seu braço direito. No relacionamento amoroso acontece a mesma coisa. A beleza, ou a jovialidade, ou de repente uma situação de festa, de balada, pode ter sido a chama que incendiou a princípio o interesse por aquela outra pessoa. Mas daí você vai convivendo com ela, você vai notando que não é tão agradável e confortável como ficar com ela. Como você havia pensado no primeiro momento. Exato. Então é como se tivesse que manobrar o seu carro numa vaga espaçosa ou numa vaga apertada. Os dias de crise são aquelas vagas apertadas. Agora, se você está manobrando num lugar muito estreito, você vai bater. Então, é bom que você conviva com uma pessoa que te dê um espaço para você manobrar bem, porque nos dias de crise é com isso que você vai contar. Ansiedade de querer encontrar a pessoa certa. Eu já vi gente, por exemplo, assim, ansioso, não chegou ainda, mas eu quero encontrar essa chama da paixão que você citou agora de pouco, que muitas vezes incendeia o coração, mas ao mesmo tempo fala, não é bem esse, mas comigo parece que não tem jeito. Essa ansiedade, como lidar com ela? Eu brinco que já que a gente está no carnaval, é um espírito meio carnavalesco, né? A pessoa ela quer encontrar a pessoa certa, sem investir muito e pedindo demais. Quer dizer, então, eu não dou muito de mim, mas eu estou exigindo que a pessoa já me dê tudo de volta. Isso já é um critério muito ruim. Você tem que dar tempo para a pessoa se mostrar. Do mesmo jeito que numa empresa tem 3 meses de experiência, num relacionamento, os 3 primeiros meses costumam ser aqueles mais floridos, porque você está na sua alta performance, você quer impressionar outra pessoa. Agora, quando você vai percebendo que aquele tempo vai passando, é aí onde você vai conhecendo nos pequenos detalhes. Então, por exemplo, como que a pessoa lida com contratempo? Será que ela é uma pessoa compreensiva? Será que ela é uma pessoa explosiva? Numa reunião social, ela é o tipo de pessoa que se comunica bem, é o tipo de pessoa fechada. Então, todos esses fatores vão influenciar ao longo da vida do casal e que vão determinar se essa pessoa é certa. Eu acho sempre estranha essa frase, pessoa certa, mas se é a pessoa que se adequa melhor com você ou não, né? Tem alguma tática, por exemplo, conheci alguém, estou interessado nesse alguém, existe assim uma metodologia, é preciso ter uma certa calma, ou respirar fundo, qual é a tática, a metodologia que funciona? Eu dou esse tempo mais ou menos para a pessoa se perceber junto com aquela outra. Então, às vezes, a pessoa tem características muito legais,
mas na combinação química com você, aquilo não funciona. Então, vamos imaginar, por exemplo, as pessoas falam assim, os opostos se atraem. Podem se atrair e podem não se atrair. Então, uma pessoa muito falante com uma pessoa mais calada, elas podem ser complementares? Podem. Elas podem ter dificuldades? Muitas. Então, o ponto não é se elas são parecidas ou diferentes. Então, você só vai conhecer isso num tempo inicial, onde você vai testando, entre aspas, testando, né? Você vai se testando e testando a pessoa em diferentes formatos. Então, reunião de família, com os amigos, no momento a sós, numa viagem de fim de semana. São várias ocasiões que você tem nesses 3 a 6 meses iniciais que você vai identificando se a pessoa se adequa a você. E aí a grande dificuldade da maior parte das pessoas. Quando elas se acostumam, quando elas se acomodam na pessoa, mesmo ela sabendo que aquela pessoa não tem nada a ver com elas, ela, como está, fica. E aí ela vai tentando se adequar, ela vai tentando se ajustar. E vai empurrando, né? Ela vai sacrificando coisas da vida dela, da personalidade dela, vai tentando mudar outra pessoa, que é péssimo, né? Agora você tem que ser assim. Daí a pessoa, mas eu era de outro jeito quando eu te conheci, agora você está querendo me moldar. Então, todos esses ajustes que a pessoa tenta fazer é nessa intenção de ajustar a qualquer custo, porque ela não consegue se desapegar, né? Quando a gente fala assim, tem que buscar no lugar certo, a pessoa certa no lugar certo. Existe lugar certo? Por exemplo, assim, quer um relacionamento mais maduro, um relacionamento mais sério, se é que a gente pode falar também nessas terminologias. Mas quer um relacionamento mais sério. Tem um lugar para ir buscar? Por exemplo, a balada é o lugar de buscar, o barzinho é o lugar de buscar, é a festa, é a igreja. Onde é que a pessoa vai buscar? Eu acho que tudo depende de como aquela interação acontece. Então, às vezes você conhece a pessoa na igreja e ela não está nem aí com nada. Às vezes você conhece na balada, mas a postura da pessoa é muito boa. Então, acho que mais do que o lugar, apesar de que certos lugares favorecem encontros mais casuais e outros, de repente, a histórias mais sólidas, mas é muito mais a postura da pessoa nesses lugares. Então, às vezes você conheceu uma pessoa na balada, mas ela foi super cuidadosa, prestou atenção em você, cuidou de você naquela noite, ela foi na balada de repente, sem saber o que ia acontecer, e encontrou você e a postura foi muito boa. Então, muito mais do que o lugar é a postura. Às vezes a pessoa, sei lá, eu sempre falo para algumas pessoas, vai paquerar em lugares que você gosta de estar, vai paquerar em lugares assim mais, menos voltados para pegação necessariamente. Então, por exemplo, supermercado, livraria, as pessoas estão meio desarmadas naquele lugar. Então, você pode ter algum tipo de interação com elas que é menos pressão. Fazer uma pergunta, Se né? você tomar um fora, tudo bem, foi supermercado, você não estava paquerando, você fica mais relaxado, você não fica naquela pressão. Agora, balada, você já fica, tomei fora, que horrível. Agora, se você está em lugares mais impessoais, em que você pode puxar assunto com coisas banais do dia a dia, isso diminui a pressão e, às vezes, o resultado é muito bom. Impressão minha, ou será que as pessoas estão mais exigentes? Por que eu digo isso? Porque eu tenho percebido, assim, uma boa parte das pessoas que estão próximas a mim, dizendo, não, tô sem pressa, assim, me parece sem pressa, 20, 25, 26, 30, 32, não, ainda não chegou, eu estou em busca de um perfil determinado. O que está acontecendo? Eu acho que existe uma questão também de oferta abundante, né? As pessoas elas estão se relacionando por um tempo mais curto e elas têm ficado mais tempo solteiras do que antigamente. Vamos dizer. Antigamente colocam uns 10, 20 anos. Então o que acontece é que elas têm uma sensação de muita possibilidade. Então elas não vão querer se dedicar a alguma pessoa se não tiver exatamente as qualificações que ela imaginou. As pessoas são empresas exigentes, né? Elas querem profissionais de alto gabarito. Então, eu acho que às vezes nisso ela pode forçar a barra, pesar a mão na avaliação e de repente não se dar conta de que ela também é um elemento importante naquela escolha. Porque ela só fica olhando de longe, né? Como se tivesse uma tribuna. Ela fica olhando lá de longe e fala, esse não, esse sim, ela esquece que ela está na interação. Então, às vezes ela pode estar muito dura, muito rígida, muito chata, e ela não está percebendo, ela acha que ela está super à vontade, tranquila, né? Então, a pessoa exigente também, às vezes, tem uma postura inadequada nessa exigência. E dentro dessa perspectiva também, tem aquela fase, por exemplo, você até citou aqui, de tentar agradar. Sim.
né? Aquela fase inicial de tentar ser uma pessoa, muitas vezes, que a gente não é. E quanto mais imaturo a gente capricha mais nessa fase inicial. Sim. Tem uma relação direta com maturidade, eu acho. Porque com o passar do tempo, me parece que a gente vai ficando mais assim, confiante na gente mesmo. Determinadas características não adianta, não é o meu perfil. Sim. Mas essa naturalidade vem só com o tempo? Eu acho que com maturidade emocional, não necessariamente com maturidade de vida, né? Então, às vezes eu atendo pessoas de 50, 40 anos que de repente estão numa recolocação no mercado, vamos colocar, já se separaram, elas estão querendo encontrar alguma outra pessoa e mesmo assim elas não se sentem adequadas e elas forçam uma barra e aí vem de gato por lebre. E isso é muito ruim porque na medida que a máscara vai caindo, a forçação de barra diminui, você inevitavelmente vai encontrar a pessoa de verdade, só que você já vai estar envolvido emocionalmente e a sequência de decepção vai ser muito alta e o custo para as duas partes vai ser enorme. Então, às vezes, é melhor você ser mais honesto a princípio do que ficar fantasiando. Nesses dias eu estava entrevistando Cláudia Matarazzo e ela estava falando que muitas vezes as pessoas assim têm critérios diferentes. Por exemplo, ele está solteiro com seus 35, 38 e a tendência, nossa, olha, bom partido. Ela está solteira com 38, 36, há já um certo boicote das próprias amigas Sim. em relação a ela. Sim. Por que a gente é tão cruel assim? Eu acho que existe uma diferença dos gêneros. A nossa sociedade é muito machista. Então, ela privilegia o homem na medida que o tempo vai passando, porque, em tese, ele vai acumulando intelecto, status, dinheiro. E a mulher, como sempre foi colocada numa condição de ser vista como uma pessoa bonita, jovem, atraente, sexualmente atraente, na medida que o tempo vai passando, ela é vista como menos desejável do que os homens, o que é um engano, né? Porque o homem, ele é pouco preparado para se apaixonar por pessoas. Ele é muito preparado para se apaixonar por imagens, por visões. Então, ele se encanta pelo jeito da pessoa, pela aparência, mas ele tem dificuldade de ir além e conhecer a personalidade. Eu não sei, eu sempre tive uma predileção por mulheres mais velhas, assim, até porque a minha personalidade foi mais precoce do que os meus amigos da mesma idade. Então, eu sempre vi em mulheres com personalidades mais robustas, mais maduras, que sabiam o que queriam. Isso te atraía? Mais valor do que necessariamente a jovialidade. Mas a nossa sociedade vê isso como algo invertido. Normalmente também vê a mulher de 35 a 40 anos em tese, desesperada para casar ou para ter filho, o que é uma lenda também, porque não necessariamente toda mulher tem essa necessidade. Então, tem homem que foge de mulher nessa fase porque vai querer amarrar ele. Então, olha as palavras, né? Amarrar, prender, segurar. Todas essas imagens são muito preconceituosas, né, no que se refere a mulheres. Quem se identificou com essa nossa conversa e está falando, eu quero ouvir mais, eu quero falar mais com Frederico Matos, como é que entra em contato com você? Sim, tem um site sobreavida.com.br, lá eu tenho textos, e-mail para contato. Sobre a vida. Sobreavida.com.br. O Fred, ao mesmo tempo, eu queria que no próximo encontro nosso você falasse sobre o seu livro. Sim. Que eu peguei o seu livro, só a capa do seu livro, assim, o título do livro já me despertou. Fala o título. Sim, é Como se libertar do ex. É aquela fase difícil, né, que eu brinco, é um relacionamento zumbi. Ele nem terminou e nem está vivo. Então a pessoa fica arrastando aquilo durante um tempo. Vamos falar sobre o livro? Você traz o livro aqui para a gente mostrar? Sim, Pode ser? Claro. Então, nosso próximo encontro. Frederico Matos, psicólogo e nosso comentarista de comportamento. Obrigado mais uma vez. Obrigado, eu. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu vou falar com o Francisco Borba, coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC São Paulo, sobre carnaval. Você que se alegrou bastante, viveu intensamente esse momento da cultura e especificamente da cultura brasileira, mas a gente vai analisar um pouco mais profundamente o sentido do carnaval. Francisco Borba, rápido intervalo, nosso convidado da noite.